Olá pessoal, meu nome é Sheila, eu sou professora de administração aqui do Logos e vou trabalhar com vocês alguns exercícios sobre comunicação da Banca Fundep. Vamos lá? Primeira questão é uma questão de 2017 e eles vão trabalhar um pouco sobre os tipos de comunicação. Olha, ao se tratar do tema comunicação, é muito importante ter em mente as diferenças entre os tipos de comunicação e as formas mais adequadas para cada uma delas, visto que a compreensão da mensagem e a qualidade do atendimento dependem da sua correta aplicação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. 1. A comunicação escrita é mais complexa que a comunicação oral, pois envolve um segundo sistema de codificação além da fala. Bem, gente, lembra que a gente trabalhou dentro do conteúdo teórico que o emissor codifica uma mensagem que vai enviar para o receptor, que vai descodificar? Quando eu estou falando, eu estou codificando a partir de um canal, a fala. Quando eu estou escrevendo, eu tenho uma segunda codificação que é a escrita mesmo. Quantas pessoas você conhece que você fala assim, você morou nos Estados Unidos, fala muito bem inglês. Falo muito bem, conversa com todo mundo. Aí você pede a pessoa para escrever, ela não sabe. Ela não conhece gramática. Porque ela sabe falar, mas ela não sabe a escrita, como que ela é, como que é aquela gramática. Então, ela não tem o segundo processo de codificação. Então, sim, a escrita ela é um pouco mais complexa porque ela demanda de um segundo sistema de codificação, ok? 2. A competência na comunicação oral não significa automaticamente competência na comunicação escrita. Exatamente, eu acabei de te dar esse exemplo. Às vezes eu falo bem uma língua, mas eu não sei escrever. Às vezes, a gente vê aí muito, pelo menos eu vejo em casa com os meus filhos, esse negócio de WhatsApp, né, fica mandando tudo abreviado. Muitas vezes eu vejo os meus filhos escrevendo determinadas coisas erradas, em que ele tem a competência da fala, mas ele não tem da escrita. Então tá certo também. 3. O e-mail não permite a interação imediata entre as pessoas e as mensagens tendem a ser muito mais diretas do que as demais formas de comunicação, mesmo outras comunicações escritas. Sim, o e-mail ele não tende a ser respondido na hora. Não é um WhatsApp que um fala, outro responde, um fala, outro responde. O e-mail vai, depois o e-mail volta, se volta, porque às vezes não volta, às vezes a pessoa nem lê. Então, ela tem sim uma forma menos indireta, vamos dizer assim, da interação e mais direta na fala, daquilo que você quer. Aí ele continua a frase, né? Olha, por seu baixo custo e celeridade, quer dizer, ele custa pouco e é rápido, é hoje a principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Sim, a gente utiliza muito hoje o e-mail para transmitir documentos, né? Hoje diminuiu bastante dentro das empresas aquela coisa de ter protocolo, em que eu vou lá, te entrego um documento, protocolo que você recebeu, aquilo fica arquivado. Hoje esses protocolos eles só existem quando realmente existe a necessidade do documento escrito, né? Porque tem uma assinatura ou alguma coisa que não dá para ir por e-mail, não tem uma assinatura eletrônica, alguma coisa assim. Do contrário, hoje você recebe a maioria dos e-mails, dos documentos por e-mail. 4. As pessoas também são observadas em seus comportamentos, aparências, ações e atitudes. Segundo o ditado popular, as ações falam mais alto do que as palavras. Ou seja, é a comunicação não verbal. Sim, a gente falou sobre isso. Né? Se eu ficar muito de braços cruzados conversando com o meu chefe, se eu falar não com a cabeça, mas estou falando, eu queria tanto ter ido em tal lugar, fazendo aquela cara de que não queria. Você está vendo que eu não queria. Então, sim, os gestos, eles falam muito pela nossa comunicação. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D, porque todas as afirmativas estão certas. Essa próxima questão também quer compreender sobre a comunicação,
e ela pede para você marcar verdadeiro ou falso. Olha, comunicação pode ser definida como a troca de informações entre um transmissor e um receptor e a inferência, percepção, do significado entre os indivíduos envolvidos. A gente falou das duas coisas, tanto dessa transferência, né, de informação, quanto da percepção, da inferência de determinado significado dentro daquelas pessoas que estão envolvidas. Tá certo? Há 4 funções básicas na comunicação interpessoal: controle, informação, motivação e emoção. Acho que vocês se lembram, eu falei isso com vocês logo no inicinho da aula sobre comunicação. Das 4 funções básicas, ainda falei que poderiam haver algumas mais detalhadas aí fora, mas que basicamente são as 4. De modo geral, as necessidades de comunicação e informação dos membros de uma organização não são supridas pela rede formal a qual pertencem. Sim, quantas vezes a gente precisa da rede informal para que determinada comunicação e informação seja, de fato, apreendida e absorvida. Né? Chegou um documento oficial numa comunicação formal, aí você não entendeu e às vezes o seu coleguinha vai te dar um toque. Você está fazendo isso errado. Foi preciso ali uma comunicação informal para que a comunicação fosse, né, a informação e a comunicação fosse bem resolvida, eficaz. As informações que se encaixam no autoconceito das pessoas tendem a ser recebidas e aceitas tanto quanto os dados que vêm contradizer o que já se sabe. Não, a gente falou sobre questão de distorção seletiva, lembra? No caso de informações delicadas, os processos de atenção e retenção seletivas ampliam os esforços de comunicação. Não, gente, olha só, a retenção, a distorção, elas não são boas nesse caso aqui, né? Então, a gente tem aí que a gente não vai aceitar como eles falam e a retenção, às vezes, ela pode prejudicar o processo de comunicação, até a atenção também pode prejudicar o processo de comunicação, tá? Então, essa alternativa está errada. Resposta correta, letra A. Próxima questão. Com referência ao processo de comunicação, que consiste em um comunicador, emissor, transmissor ou codificador, uma mensagem e um receptor ou decodificador, é incorreto afirmar que a comunicação é um processo social e sem ela a sociedade não existiria. Sim, a gente precisa da comunicação para existir, né? Para se relacionar. Tanto que quando a gente chega lá naquelas cavernas onde se descobre os primeiros homens, existem os desenhos. Eles criavam maneiras de se comunicar. A comunicação implica busca de entendimento, de compreensão e de contato. Sim, eu falei com vocês lá na nossa teoria que comunicação não tá certo aquele negócio de que é o que eu falo e não o que você entende. A gente tem que buscar ali um entendimento, a gente tem que buscar uma compreensão dos dois. C. Os elementos mais importantes da comunicação são fonte, emissor, mensagem, recebedor e destino. Sim, a mensagem que eu quero passar, quem vai passar, qual que é a mensagem que eu quero passar, o canal que eu vou utilizar, né? Quem vai receber, quem que é o destino, né, daquela informação. E letra D, a mensagem está sempre separada, tanto do recebedor quanto do comunicador. Não, né? Quem envia a mensagem está com ela e quem recebe a mensagem também está com ela. Então, a alternativa D está incorreta. Próxima questão. Sobre a comunicação organizacional, é correto afirmar que a comunicação age no comportamento das pessoas. O processo de comunicar vai influenciar o nosso comportamento. Quantas brigas você já não teve por conta de uma coisa que não foi bem falada, né? Quantas vezes aquela comunicação errada causou transtornos horrorosos, né?
O ruído faz parte do bom processo de comunicação. Não, o ruído, ao contrário, ele atrapalha o bom processo de comunicação. C. Nas organizações, a comunicação ascendente é utilizada para fornecer feedback aos funcionários. Se está saindo do funcionário para o chefe, o feedback não é para o funcionário, né? O feedback é para o chefe. Então, qual que seria a comunicação que vai o feedback para os funcionários? Aquela que desce, a descendente, tá? O sistema formal é o único sistema de comunicação dentro das organizações. Não, a gente sabe que a comunicação também acontece inúmeras vezes pelo sistema informal, que até a gente conhece muito aí como as rádio peão, né? Corredor news, é tudo nome que a gente dá às vezes para as comunicações, para as fofocas que são informais. E elas também podem me influenciar no processo da organização, além das conversas informais, de um bate-papo, alguma coisa que pode te ajudar, um clique que te vem às vezes de uma determinada situação, né? Então a comunicação informal ela também está dentro do processo de comunicação das organizações. Próxima questão. Quanto à comunicação e seu fluxo nas empresas, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. De modo geral, existem dois tipos de esquema de comunicação na empresa. Sim, né, a gente tem a comunicação formal e a informal. A gente pode também compreender que uma comunicação ela é interna e externa. Então, existem dois tipos de esquema de comunicação na empresa. O número maior de níveis hierárquicos em uma empresa aumenta, por consequência, o custo e a complexidade da comunicação. Se eu for fazer uma ligação, eu vou ter aí uma necessidade de fazer mais ligações quanto mais pessoas eu tenho naquele nível hierárquico e quanto mais pessoas eu tenho, mais complexo vai se tornar isso, né? Então, sim, é verdadeiro. A transmissão de informações mostra-se muito mais custosa ou cara do que se pode pensar, não tanto devido às despesas de apoio, mas em função do tempo que é absorvido e das demoras que acarreta. Exatamente, às vezes, para que aquela informação chegue de um jeito correto, vamos dizer assim, eu demando de tempo, eu demando de mais idas e vindas daquela informação, daquela mensagem. Então, muitas vezes, ela sim se torna mais cara. Por fim, a comunicação horizontal propicia maior rapidez no processo de comunicação que a comunicação vertical. Quando a gente está falando, eu sou da área de produção e tenho que falar com um colega de qualidade e eu posso vir até ele e falar com ele, isso daqui é mais rápido do que eu sou da produção, tenho que falar com o meu chefe de produção, o meu chefe de produção vai falar com o chefe da qualidade, o chefe da qualidade vai falar com o funcionário vai responder, vai chegar em mim. Então, a rapidez, quando ela é horizontal, é maior, ok? Então, a resposta correta, letra A. Analise o trecho a seguir. Caracteriza-se por ser uma comunicação que, reproduzida em várias cópias, é dirigida a muitas pessoas ou a um órgão. Serve para transmitir avisos, ordens ou instruções. Normalmente contém assunto de caráter ou interesse geral. O documento tem a função de divulgar as informações entre todos os destinatários. A qual documento se refere o trecho apresentado? Bem, se nesse caso aqui gerar uma dúvida, faça pela eliminação. Se eu estou falando que tem várias cópias para muitas pessoas, não é uma intimação, né? Carta manuscrita, imagina ter que fazer várias cópias de uma carta manuscrita. Relatório técnico. Um relatório técnico, ele não vai dar aviso, não vai dar uma ordem, ele vai só informar sobre determinada coisa que aconteceu. Com um relatório sobre um problema técnico de uma máquina ou de uma atividade. Então, nesse caso aqui, qual é o documento correto? Circular, tá? A circular é um documento
em que a gente envia várias cópias, dirige-se a várias pessoas ou órgãos, com o objetivo da gente transmitir avisos, informações, ordens, né, instruções. A comunicação na empresa pode ser realizada por intermédio de alguns fluxos. Assinale a alternativa que não apresenta um desses fluxos. Então, primeiro deles, diagonal, realizado entre unidades organizacionais e níveis diferentes. Exatamente. Um cara daqui fala com o nível de cá, diagonal. O cara daqui fala com o chefe de cá. A empresa aqui fala com outra empresa de cá, né? Às vezes unidades, diagonal, tá certo. Circular, realizado numa mesma unidade organizacional entre seus departamentos. A circular não necessariamente vai acontecer, né, só numa unidade organizacional, ela pode ocorrer entre outras unidades. Horizontal, realizado entre unidades organizacionais diferentes, mas no mesmo nível hierárquico, sim. Pode ser organizações diferentes, unidades organizacionais diferentes, ou unidades organizacionais iguais, mas o nível tem sempre que ser o mesmo, tá? Mesmo nível hierárquico horizontal. E possível, por fim, vertical, realizado entre níveis hierárquicos diferentes, mas na mesma área de atuação. Se é nível hierárquico diferente, não pode ser em outra área, porque senão ela é diagonal. Então, ela tem que ser vertical, ela tem que ser aqui na mesma área. A circular, gente, normalmente ela nem aparece na maioria dos autores, tá? A circular, ela é aquela maneira de comunicação que acontece em pequenas empresas, empresas mais modernas, onde não existe muito nível hierárquico, né? Onde você tem, às vezes nem existe de fato os departamentos, e sim um trabalho por projeto, que são coisas mais modernas ali. Próxima questão. Com relação à comunicação nas empresas, assinale a alternativa incorreta. Da qualidade e informalidade do processo de comunicação depende a eficácia das relações interpessoais nas organizações. Da comunicação dependem a coordenação entre as unidades de trabalho, os departamentos e a eficácia do processo decisório. Será que uma relação interpessoal dentro de uma organização só vai acontecer bem se esse processo de comunicação for informal? Da qualidade a gente consegue compreender, mas da informalidade não, tá? Da comunicação dependem a coordenação entre as unidades de trabalho, os departamentos e a eficácia do processo decisório. Aqui está tudo certinho. Mesmo que não haja interação, muitas competências são mobilizadas quando se prepara um relatório, planeja-se uma apresentação em uma reunião ou simplesmente se escreve um e-mail. Então, mesmo que não haja, né, essa interação, a gente mobiliza essas competências num relatório, numa apresentação, sim. A burocracia é um sistema que segue protocolos ou etapas, facilitando a análise de questões simples ou complexas e pode ajudar a normatizar a comunicação das empresas, públicas ou privadas, organizando o andamento da instituição. Aqui é mais um conhecimento da administração do que do próprio processo de comunicação. Quando você lembra lá, quando você estudou as teorias, que você compreende como é que a teoria da burocracia contribuía no processo organizacional, ela facilita muito a comunicação, exatamente porque ela trabalha com padronização, né? Ela trabalha com a formalidade, ela trabalha com a impessoalidade, por aí vai, tá? Então também está correto. Próxima questão. Com referência às formas de comunicação via internet, assinale a alternativa incorreta. A internet revolucionou o modo como as pessoas e organizações acessam, organizam e transmitem dados e informações. Gente, imagina comigo, hoje você consegue ter um processo de comunicação eficaz sem gastar muito dinheiro.
Antes eu tinha que ir lá no Japão conversar com o cara. Quanto tempo levava essa viagem? Quanto custava essa viagem? Hoje eu faço uma videoconferência com ele. Hoje eu mando um e-mail. Hoje eu ligo, faço uma chamada de vídeo, tá? A internet ganhou o mundo como forma de comunicação. A gente tem aqui até a comunicação, pensando nela mesmo, como a comunicação ela acontece também a partir da internet, né? Então, esse canal é um canal muito utilizado hoje e ele modificou completamente o nosso processo. De um simples e-mail a blogs e sites de redes de relacionamento profissional, LinkedIn, ou pessoal, Facebook, o Instagram, passando pelo fenômeno do Twitter, as empresas que saíram na frente no uso do TI têm se beneficiado com a maior fluidez de comunicação interna com seus clientes e consumidores. Claro, hoje, se você não usa o meio da internet, você está para trás de todo mundo. Hoje as pessoas, nem que seja aquela lojinha de roupa, ela manda o WhatsApp com as novidades, ela tem um Instagram com as fotos, né? Ela tem aí um meio de se comunicar com o cliente dela. Quem de vocês faz uma compra hoje? Eu preciso comprar uma câmera fotográfica e que não vai entrar na internet para ler sobre a câmera, pesquisar informações da câmera, buscar pessoas que compraram a câmera, ver quanto está custando em outras lojas. É muito raro uma pessoa que não faz isso hoje. Então, as empresas que usam da internet, né, usam desses meios de comunicação, eles saem à frente dos demais. Transformar dados em informação útil não é fundamental para a administração de uma instituição. Gente, a comunicação ela acontece exatamente pelo processo de transformar dado em informação. Se eu tenho só dados, eles não me servem de nada. O que adianta eu te falar que nós temos 50 camisas vermelhas? Se você não sabe para que serve essa camisa? Se 50 é pouco, se 50 é muito. Se existem outras cores de camisa. Um dado que não virou nada para você, não é uma informação. Então, os dados, eles precisam ser transformados em informação e eles são, sim, muito úteis, né? Eles são fundamentais para que a administração de uma empresa ocorra, ok? Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, fazendo a relação de cada elemento essencial do processo de comunicação ao seu respectivo conceito. Então, a gente tem aqui fonte e emissor, destino, mensagem, recebedor. Olha, é o que se deseja transmitir em canal apropriado. O que eu vou transmitir para a pessoa no processo de comunicação a partir de um canal? A mensagem. Só que você já responde a questão, né? Mas vamos fazer para a gente ver o que seriam as outras aqui. É a pessoa que decodifica, lê e ouve a mensagem e dele depende o êxito da comunicação. Então, a gente está falando do recebedor. É a origem da mensagem, é quem envia a mensagem por multimeios. Aqui a gente está falando do emissor, da fonte. E por fim, é a pessoa a quem se dirige a mensagem. Então, a gente está falando do destino. Então, resposta correta, letra A. O que podia te gerar dúvida entre o recebedor e o destino, né? Não tem essa alternativa, 2, 4, 1, 2, 4, 1, não, peraí, 2, 4, 1, 3, isso mesmo, 2, 4, 1, 3, tem 2, 4, 3, 1, então mesmo que você ficasse em dúvida, não existe essa alternativa na questão, beleza? Próxima questão. Segundo Robbins, a comunicação tem 4 funções básicas, nós já falamos dela, dentro de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, expressão emocional e informação.
Considerando as funções e barreiras desse processo, assinale a alternativa incorreta. A função final desempenhada pela comunicação se relaciona a seu papel como facilitadora de tomada de decisões. Sim, a gente tem aí a comunicação me auxiliando no processo de tomada de decisão. Os canais formais de comunicação são estabelecidos pela organização e transmitem mensagens que se referem às atividades relacionadas com o trabalho de seus membros. Sim, tá certinho. Lembrando que canal formal é da organização, quem define é a organização. C. O efeito halo refere-se à capacidade do emissor em utilizar o canal de comunicação adequado para fornecer um feedback ao receptor. Gente, efeito halo não está ligado à comunicação, ele está ligado lá no processo de avaliação. Muitas vezes a gente vai estudar ele em avaliação de desempenho, em competência, em gestão por competência, dentro da área de recursos humanos. O efeito halo é uma característica que eu tenho de generalizar algo que eu avalio na pessoa. Então, por exemplo, eu te acho muito legal e aí a partir do te acho muito legal, eu tenho certeza que você trabalha muito bem, eu tenho certeza que você é honesto, eu tenho certeza que você faz o serviço muito rápido. Então, eu generalizo. Ou, você foi grosso comigo, eu já considero que eu não gostei de você, né? Então, eu já considero que você é péssimo profissional, que você é incompetente, que você pode roubar e coisas e tal. Então, o efeito halo é essa generalização, que às vezes até dividido, né? O halo fica por negativo, da minha avaliação sobre uma pessoa. Então, essa questão está errada. É ruim porque não é um conceito de comunicação, né? Mas aí talvez você filtrasse a partir do conhecimento de saber que você não estudou nada sobre efeito halo dentro da comunicação. D. A filtragem, cujo principal determinante é o número de níveis da estrutura da organização, se refere à manipulação da informação pelo emissor para que ela seja vista de maneiras mais favoráveis pelo receptor. Sim, eu falei com vocês lá daqueles problemas que podem haver na comunicação e a filtragem é uma delas. Então, eu posso manipular determinada informação para que você veja só o lado positivo. Por exemplo, ontem eu saí à noite e fui num barzinho chamado Cozinha da Vovó. Aí você me liga e você vira para mim e fala assim: o que você fez ontem? Fiquei na cozinha da vovó. Eu filtrei uma informação, né? Eu te falei sobre uma determinada coisa, mas tirando alguns aspectos para que ficasse mais bonito para mim. Né? Ou então, por exemplo, uma filtragem positiva, né? Eu tô com a minha gata doente em casa. E imagina que hoje eu viajo para resolver algum problema e a minha gata morresse. Não vai morrer. Mas imagina que acontecesse dela morrer. Aí eu tenho um problema sério para resolver lá na outra cidade e ficaria muito nervosa em saber que aconteceu alguma coisa com a minha gata. Aí eu ligo para minha mãe e eu viro para minha mãe e falo assim: tá tudo bem aí? A minha mãe vai usar da filtragem falando o quê? Tá tudo bem, tá tudo correndo bem, fica tranquila. Né? Ela não vai falar sobre a gata naquele momento. Por quê? Porque ela vai saber que a hora que eu ficar sabendo, eu vou ficar nervosa e não vou conseguir resolver o problema que eu tenho para resolver. Então, existem filtragens que nem são tão ruins, né? Mas aqui, no caso da questão, ela fala que seja visto de uma maneira favorável pelo receptor. Então, tá certinho. Beleza? Bem, pessoal, com isso a gente encerra as nossas questões. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas questões possam te ajudar a resolver questões sobre comunicação, principalmente quem está estudando aí para algum concurso da Fundep. E qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente que a gente vai responder para vocês.
Boa sorte na sua prova, bons estudos e até breve.